ao poder constituinte originário. Nova Constituição editada, nova ordem jurídica inaugurada. O que ocorre em relação aos demais atos normativos, aqueles atos normativos infraconstitucionais que pré-existiam a essa nova ordem jurídica? Há duas situações possíveis. Estarem eles de acordo com a nova Constituição, portanto, compatibilidade material diante da nova Constituição, e com isso serão recepcionados. Ou incompatibilidade material, oportunidade em que, em razão desse antagonismo, as leis e atos normativos não são recepcionados pela nova Constituição. Vamos tratar dessa segunda situação, ou seja, da hipótese de incompatibilidade que gera a não recepção da lei ou ato normativo diante da Constituição Federal. O problema que se põe é, essa não recepção se dá por inconstitucionalidade ou em razão de ter sido revogado a lei ou ato normativo antecedente. Há uma inconstitucionalidade ou há uma revogação? De fato, esse tema ele não é tranquilo, não é um tema tranquilo. O Supremo Tribunal Federal diz que, nesse caso, há uma hipótese de revogação por inconstitucionalidade. Então, quando uma lei ou um ato normativo antecedente à nova Constituição, com ela não guarda compatibilidade, não será recepcionado diante de revogação por inconstitucionalidade. Outros entendem, entretanto, que nesse caso haveria inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo. Inconstitucionalidade acha um equívoco falar-se, porque a aferição da inconstitucionalidade ou não de um ato normativo ou de uma lei se dá em relação à Constituição vigente quando da existência dessa lei, quando da edição dessa lei. Não é o caso, estamos diante de uma nova Constituição Federal. Ela não pode servir de paradigma para a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos antecedentes. Então, inconstitucionalidade não é. Agora, então, haveria uma revogação? Precisamos tomar cuidado com essa expressão também. Por quê? Tecnicamente, disse que há revogação quando eu estou diante de atos equivalentes. Por exemplo, uma nova lei ordinária revoga uma lei ordinária antecedente. Aqui, sem dúvida, revogação. Uma nova Constituição em face de uma Constituição anterior. Sem dúvida, revogação. Mas uma nova Constituição em relação a atos infraconstitucionais, difícil resolver isso. O Supremo Tribunal Federal tem asseverado, como eu disse, que nesse caso há a revogação por inconstitucionalidade. Então você percebe que o Poder Judiciário ele pode exercer esse controle, ele pode ser o filtro. Esse controle pode ser um controle difuso ou concentrado. Ou seja, o Judiciário pode declarar sim que a lei anterior em relação à nova ordem jurídica não fora recepcionada, tendo havido a revogação por inconstitucionalidade. Qualquer órgão do Poder Judiciário pode fazê-lo de maneira difusa. Mas eu também posso ter esse controle de forma concentrada, com decisão erga omnes, com efeito vinculante. Isso se dá através da ADPF. Então, o instrumento adequado para exercer o controle em relação a atos normativos infraconstitucionais que antecedem a nova Constituição é a ADPF. Mas você sabe muito bem que, às vezes, a situação não é tão clara assim. E pode haver, especialmente por aqueles que entendem que, nesse caso, há uma inconstitucionalidade, pode haver a propositura de uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, aquela genérica. Neste caso, o Supremo Tribunal Federal asseverou que, havendo de maneira equivocada a propositura de uma ADI, nesse caso, ela será recebida como uma ADPF em razão do princípio da fungibilidade. Então, olha que interessante, como há aqui efeitos práticos de definirmos, ao definirmos se é revogação ou se é inconstitucionalidade. Se chegarmos à conclusão de que há, no caso, uma inconstitucionalidade, o instrumento para o controle concentrado é a ADI. Se chegarmos à conclusão de que é uma hipótese de revogação, o instrumento adequado é a ADPF. Aliás, na lei que trata da ADPF, essa é uma hipótese expressa de objeto da ADPF,
que é a análise de lei antecedente frente à nova ordem jurídica, de modo a declarar se foi recepcionada ou não. Agora, olha que interessante, quando se fala de não recepção, essa não recepção se dá por incompatibilidade material. Portanto, aquela matéria tratada na lei se torna incompatível frente à nova ordem jurídica. Mas e se houver uma incompatibilidade formal? Ou seja, a lei anterior respeitou o procedimento legislativo previsto na Constituição vigente à época. Entretanto, hoje, levando em conta a nova Constituição, aquele procedimento legislativo não se mostra adequado. A matéria está correta. Entretanto, o procedimento legislativo é equivocado. Nesse caso, eu tenho um vício formal em relação à nova Constituição. Isso justifica a não recepção do ato normativo antecedente, ou seja, da lei ou do ato normativo infraconstitucional que tenha outra natureza? Não. Vamos dar um exemplo. O Código Penal. Código Penal, se você pega lá no Código Penal, está escrito decreto-lei. Quando o Código Penal foi editado, ele foi editado levando em conta as regras insertas no processo, para o processo legislativo na Constituição vigente àquela época. Ora, se eu pego a matéria que está no Código Penal e o que eu tenho na atual Constituição, não há uma incompatibilidade material. Então o Código Penal ele foi recepcionado. Só que a atual Constituição Federal diz que, em relação a direito penal, a lei a ser editada é uma lei ordinária. E o Código Penal é um decreto-lei. Então eu posso dizer que ele foi recepcionado por não haver uma incompatibilidade material, e ele ingressa na ordem jurídica agora, na nova ordem jurídica, como uma lei ordinária, já que a Constituição, é o novo paradigma de validade dos atos normativos. Então, aqui eu ressalto que a incompatibilidade formal, em regra, não justifica a não recepção pela nova Constituição daquela lei que fora editada anteriormente. Então, muito cuidado com esse detalhe. O que gera a não recepção por revogação diante de inconstitucionalidade é a incompatibilidade material frente à nova Constituição. É isso aí.